Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar nessa noite sobre o sentido do Natal. Estamos a poucos dias dessa data que o mundo comemora, ou boa parte do mundo comemora o Natal. E óbvio que a gente não pode deixar de lembrar do sentido, do verdadeiro sentido, do nosso sentido do Natal. Não quero começar lembrando texto de João, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Novamente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Por causa disso, porque Ele veio, porque Ele nasceu, porque Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, tudo mudou. A nossa vida, a história, a humanidade não é a mesma. Mas, obviamente, chega nesse tempo de Natal, o espírito de Natal toma conta de muita gente, e para muita gente, Natal significa correria, estresse, compras, presentes. Ontem estava vendo uma matéria sobre a 25 de março, por exemplo, não tinha lugar para andar. Não sei se alguém estava lá, mas é muita gente correndo para fazer as compras de final do ano, compras de Natal. Muita gente que entra nesse espírito de Natal começa a cumprimentar quem não cumprimentava, final do ano, sorrir para quem não sorria. Alguns têm uma sensação de mais solidão, porque talvez não estejam próximos dos seus familiares. Outros começam a pensar, a refletir muito mais sobre a vida, sobre o ano, até porque vai chegando o final do ano. Geralmente, final do ano, a gente reflete sobre o ano que passou. E é claro que o sentido do Natal para nós não tem a ver com o sentido que o mundo empresta para o Natal. Infelizmente, o que o mundo pensa sobre o Natal não tem muito a ver com o aniversariante Jesus. Para muitos, Papai Noel é mais real do que Jesus Cristo. Como se Jesus fosse a lenda e o Papai Noel fosse o fato. Invertem o sentido das coisas. Tem também aquelas pessoas que, alguns crentes até que ficam discutindo na internet se deve comemorar o Natal com luzinha, com bolinha, se pode ou não pode enfeitar uma árvore. Espero que você não seja dessas pessoas, e se for também não se ofenda. Mas o meu ponto de vista é que isso é muito irrelevante. Se põe luzinha, se não põe luzinha, se enfeita a árvore, se não enfeita. Eu, por exemplo, gosto de luzinhas. Tem algumas aqui. Que lindo. Tem gente que não gosta. É uma questão de gosto. Aí as pessoas ficam dizendo, não, mas eu entrei não sei aonde, num site, e eu vi o verdadeiro sentido dessas luzes, a história do Natal e tal, e ficam querendo buscar uma versão que é tudo pagão, é tudo, isso é contrário à fé cristã. A minha opinião, bobagem. É só uma opinião, porque eu acho, na verdade, que essas coisas são irrelevantes. E o meu conselho é, não discuta por coisas irrelevantes que são perda de tempo. Algumas coisas do Natal, que se prega por aí, algumas coisas eu até gosto, como eu falei, gosto das luzinhas, acho alguns presépios muito bonitos, enfim. Na verdade, são tradições, e eu aprendi uma coisa na vida: tradições podem ser ressignificadas. A gente pode dar um sentido novo para algumas coisas. Por quê? Porque eu aprendi
que, na verdade, a nossa própria vida, depois de Jesus, toda ela é ressignificada. Né? Uma vez eu discutia com uma pessoa que dizia que luzinha de Natal não podia enfeitar uma árvore com luzes, e ele estava querendo discutir a teoria dele lá. Eu falei, cara, tudo que eu faço é para o Senhor. Se tem algum outro sentido, aí é problema de quem tem um outro sentido, não o meu. E se tem outro sentido, para mim, tem um novo sentido, todas as coisas. Quando nós recebemos a Jesus, todas as coisas foram ressignificadas. A nossa vida passou a ter um novo significado. Vou explicar um pouco mais ampliado. Por exemplo, antes nós comíamos e bebíamos para nós mesmos. Agora nós comemos e bebemos para o Senhor. Amém? Antes a gente trabalhava para nós. Agora nós trabalhamos para o Senhor. Antes o que tínhamos era nosso. Agora o que temos é dele. Na verdade, a gente aprendeu que tudo é dele. Né? Então, o trabalhar, o comprar, o vender, o comer, o fazer. A Bíblia diz o seguinte: fazei tudo para a glória de Deus. E esse é o significado. É óbvio que alguém não pode pecar dizendo que é para a glória de Deus. Aí não, né? Mas, seja qualquer coisa que devemos fazer, como a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Então fala aí para o seu vizinho, faça tudo na sua vida para a glória de Deus. Então qual é o meu conselho? Né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que não gostava nem de visitar os familiares nesta época de Natal, porque os familiares não eram cristãos. Eu falei, meu Deus. Eu falei, meu irmão, vai lá e aproveita. Aproveita para ficar perto da sua família. Aproveita para ter comunhão, aproveita para ter relacionamento, se você puder. Né? Aproveita. E quem sabe vai aparecer uma chance de você até compartilhar o que o aniversariante fez na sua vida. Quem sabe? Pode aparecer uma chance assim. E essa pessoa dizia, mas, sabe, é que os meus familiares, eles são todos incrédulos, são assim, são assados. E eu fiquei pensando em Paulo no Areópago, né? Paulo entrou num lugar que tinha um monte de deuses. E ele não ficou constrangido, nem oprimido por todos aqueles deuses, por todas aquelas imagens. Ele aproveitou a oportunidade, ele viu lá o Deus desconhecido, ele falou, então, olha que legal, tem um Deus desconhecido, posso falar sobre esse? E falou, e pregou sobre o Deus desconhecido. Então, se você pode ter comunhão com as pessoas, com seus familiares, aproveite as oportunidades. Amém? Fala para o seu vizinho, aproveite as oportunidades. Enfim, é só para dizer que, na verdade, a gente não tem muito a ver com o espírito de Natal, mas também existem coisas, discussões que são irrelevantes. Nós temos tudo a ver com Jesus. Amém? Jesus. E nós temos todos os motivos para celebrar o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Amém? Porque nós somos aqueles que esperam a sua segunda vinda. Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Nós cremos, Jesus Cristo é Deus. Falei para o seu vizinho, para ele não esquecer, falei, ele é Deus. Aleluia. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como nós lemos. Por isso esse ministério chama Ministério Verbo Vivo, por causa de Jesus. Se alguém não sabia. Jesus. Ele desceu da sua glória. Ele não precisava fazer isso, mas ele o fez por amor. Ele deixa a sua glória e ele vem então nos resgatar. Deus Pai o concede por amor, ele vem por amor, ele se entrega por amor, ele nos amou, como diz a Bíblia, sendo nós ainda pecadores.
Jesus é o centro de todas as coisas, Ele é o centro de toda a criação, Ele é o centro de toda a verdade. Quando a gente lê a Bíblia, nós descobrimos que toda a palavra escrita gira em torno de uma pessoa, a de Jesus, que é a palavra viva. A gente pode encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. Aspectos de Jesus, revelação de Jesus, toda a palavra escrita gira em torno dele. Tudo se volta para Cristo, tudo converge em Cristo Jesus. Por isso ele é o início e o fim, o alfa e ômega, ele é o autor e ele é o consumador de todas as coisas, ele começa e termina todas as coisas, tudo tem o sentido nele, tudo converge para ele. Efésios capítulo 1, versículo 10 diz assim, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A Bíblia, texto muito conhecido, João capítulo 1, diz assim, que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o profeta por excelência. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o Rei dos reis. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, o único. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva. Ele é a única porta. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é tudo para a gente, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é tudo, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso amigo, amém? Ele é tudo para nós. Fala aí para o seu vizinho, Jesus é tudo para nós. Eu me lembro ainda criança, aprendi uma música que a gente chamava de corinho, que nunca saiu da minha cabeça, que dizia assim, Jesus é tudo para mim. Simples assim, né? Cristo é tudo para mim, Cristo é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho. Era uma música bem simples, que a gente ensina para criança, mas eu guardei quando criança e na medida em que fui crescendo, fui descobrindo que esse tudo, que esse tesouro era muito grande, é muito grande. A gente vive a vida inteira e a gente vai descobrindo o tamanho, a grandeza e a importância de Jesus em nossa vida. Mas o mais importante sobre Cristo é que conheçamos o propósito do seu nascimento, o propósito da sua vida, o propósito da sua morte, o propósito da sua ressurreição. E o propósito foi o de nos resgatar. Deus tinha isso em mente. Deus queria nos reconciliar com Ele. E então Ele envia Jesus. O próprio Deus se encarnou, veio se identificar conosco, pagar o preço dos nossos pecados para nos conectar com Deus novamente. Então, isso é o mais importante. E eu gosto sempre nessa época de relembrar algumas palavras, algumas profecias a respeito de Jesus. E quero relembrar uma aqui, talvez a mais conhecida, Isaías capítulo 9. E eu vou ler do verso 1 a 7, se você quer acompanhar aí com a sua Bíblia. Isaías capítulo 9, dos versos 1 até o verso 7, diz assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz.
Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como o dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma profecia sobre Jesus. Jesus nasce, cumpre esta palavra. E esta palavra, claro, cumpre em nossa vida, nós que agora estamos nele. De maneira que podemos ler esta profecia e enxergar nela um retrato daquilo que Jesus Cristo fez em nossa própria vida. O verso 1 fala desta terra aflita, que estava em escuridão, que foi humilhada, né? Fala de Naftali, de Zebulon, que foram no passado tribos humilhadas pelos assírios. E essas tribos tornaram-se, na verdade, uma representação daqueles que são humilhados, mas depois são transformados, são restaurados, são honrados. Então, essa palavra fala que quando o Messias chegasse, ele transformaria a humilhação em glória, em honra. O caminho do mar, como diz aqui, seria glorioso. Esse caminho do mar era um caminho físico que no passado o inimigo percorreu para assolar as tribos de Israel. Então, aquele caminho que um dia foi um caminho para o inimigo, esse caminho, a Bíblia diz, se tornaria glorioso. Quando Jesus vem e começa o seu ministério, ele trata logo de cumprir essa profecia nele mesmo. Mateus capítulo 4, verso 13, diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, a terra de Zebulon e de Naftali, o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios, o povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra e da morte, a estes a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Então, quando Jesus vem, ele vem e vai para essa região cumprir esta profecia, que diz: o povo que estava em trevas viu grande luz. Aquilo que no passado foi afligido seria transformado, seria honrado. Então, Jesus cumpre literalmente esta profecia, mas como eu disse, nós enxergamos nessa palavra um quadro da nossa própria vida. E quando a Bíblia cita aqui a Galiléia dos gentios, também é uma alusão de que nós, os gentios, ou seja, não os judeus, seríamos alcançados e transformados pelo Evangelho. Então, amados, é tão gratificante a gente lembrar de como a luz de Deus brilhou em nosso coração quando nós conhecemos a Jesus. Você lembra disso? Você lembra da sua conversão? Você lembra do seu encontro com Jesus? Amém? Pergunta para o seu vizinho: você lembra do seu encontro com Jesus? Já esqueceu? Não podemos esquecer, né?
não podemos esquecer de quem éramos antes de Cristo. Eu gosto de vez em quando de ler a Bíblia, aquelas passagens que falam do que nós éramos antes de Cristo. E são todas passagens que falam do quanto nós éramos terríveis antes de Cristo. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, filhos da ira, debaixo do jugo do diabo. Isso nós éramos antes de Cristo. Afligidos, debaixo de opressão, debaixo de controle, em iniquidade, inimigos de Deus. Mas Jesus brilhou nos nossos corações. A luz de Deus, que é Cristo, brilhou e transformou a nossa vida. Amém, amados? Então, esse texto, essa profecia de Isaías, é um quadro da nossa vida, com o verso 2 que diz: o povo que habitava nas trevas e em profunda escuridão. Essa era a nossa condição, era o nosso lugar antes de Jesus. Nós não podíamos entender a verdade de Deus, receber a verdade de Deus, porque estávamos em trevas. Em trevas é o quadro de alguém que não conhece a verdade, que não conhece a palavra de Deus, que está ainda em escuridão. Só Jesus para abrir os olhos, só Jesus para fazer brilhar. Mas o verso 3 diz assim: deste povo que foi alcançado, transformado, que viu a luz de Deus. Verso 3 diz assim: tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na colheita, ou como quando repartem os despojos. Sabe, a palavra fala aqui de multiplicação e de alegria. Multiplicação. Hoje, sobre a terra, nós somos milhões, bilhões de pessoas e de cristãos. Amém? Gente para a qual a luz de Deus brilhou. Então, um povo que se multiplica e vai multiplicar ainda mais. Amém? Cremos que 2020 vai ser um ano de multiplicação, de crescimento. Muitos outros serão alcançados, muitos outros farão parte da família de Deus, que não vai parar de crescer até a volta de Jesus. Quantos concordam com isso? Amém? Então, esse povo que Deus multiplica e que aumenta a alegria. Aumenta a alegria. Talvez alguém fique pensando: quem sabe no próximo ano Deus me deu um pouco de alegria. Deixa eu dizer para você, Ele já deu. Porque a nossa alegria não depende de coisas, não depende de realizações, não depende de circunstância, não depende do estado da nossa alma ou das nossas emoções. A nossa alegria é Cristo. Amém, queridos? Ele é a nossa alegria. Porque tendo o Senhor, temos todas as coisas. Amém? Cristo é a sua alegria. Amém? Então Deus, através de Cristo, multiplica a nossa alegria. E por que nós somos alegres? O verso 4 diz, desta profecia: porque quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, como em Midian. Lembram da história de Gideão, lá em Juízes capítulo 6? O povo estava sendo oprimido pelos midianitas, mas Deus veio e quebrou o jugo. Deus veio e trouxe liberdade. Então o Senhor trouxe liberdade também para a nossa vida. Ele quebrou o nosso jugo, por isso nós somos livres. Fala para o seu vizinho: você é livre em Jesus Cristo. Amém? Como é bom lembrar dessa verdade, como é bom viver essa verdade, como é bom tomar posse desta verdade pela fé. Somos livres em Jesus. Ele quebrou o nosso jugo. Aleluia. O verso 5 dessa profecia diz assim: o calçado usado na guerra e a capa manchada de sangue serão queimadas no fogo. Sabe o que ele está dizendo, em outras palavras? Que um passado de dor, um passado de angústia ou de tristeza, Deus em Cristo apagou. Deus em Cristo aniquilou. Ele removeu o nosso passado e nos deu uma nova vida, cheia de graça, cheia de esperança,
cheia de planos novos. Amém? O que vale para nós agora é o que somos em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz o tempo todo no Novo Testamento que nós estamos nele, que nós estamos em Cristo Jesus, que nós estamos unidos em Cristo Jesus, que nós morremos e a nossa verdadeira vida está em Cristo Jesus. Vale agora o que temos nele, o que somos nele. Ele removeu o nosso passado, Ele apagou o nosso passado, Ele apagou as nossas iniquidades, Ele levou sobre si as nossas maldições, Ele nos deu uma nova vida e isso já aconteceu. Amém? Fala para o seu vizinho, você já tem uma nova vida. Ele apagou o seu passado. Você é o que você é em Cristo. Você tem o que você tem em Cristo. A sua verdadeira vida está escondida em Deus, em Cristo Jesus. Aleluia. E a razão de tudo isso ter acontecido está aqui no verso 6 dessa profecia que diz assim: um menino nasceu e um filho se nos deu. Um menino, Jesus, nasceu neste mundo. O Filho de Deus nasceu neste mundo. E o governo está sobre os seus ombros. Jesus é aquele que governa e reina sobre algumas coisas. É isso? Ele governa sobre algumas coisas? Não. Sobre todas as coisas. Ele reina. Ele é o Senhor. O governo está sobre os seus ombros. Aleluia. E sabe, nós como corpo de Cristo temos o privilégio de governar com Ele, porque Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Então Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é para nós este maravilhoso conselheiro. Então nós temos o tempo todo ao nosso lado, ao nosso favor, o tempo todo conosco, o tempo todo habitando em nós, um conselheiro que é maravilhoso. Amém? Fala para o seu irmão aí, os melhores conselhos são para você. Por isso é bom e é tão fundamental que a gente desenvolva relacionamento com Jesus. Ele é um maravilhoso conselheiro. Está precisando de direção na vida? Está precisando de conselho? Talvez algumas pessoas possam te ajudar, dando conselho. Como a Bíblia diz, na multidão de conselhos, de conselheiros, há segurança. Mas nunca se esqueça que você tem um conselheiro que é maravilhoso, habitando em você. Ele é o Deus forte. Circunstâncias podem parecer fortes, dificuldades podem parecer fortes, até o diabo pode parecer forte, só parece. Mas o único que é Deus forte significa que Ele reina e que Ele tem poder sobre todas as coisas, é Jesus. Amém? Nós estamos unidos àquele que é forte, Deus forte sobre todas as coisas. Ele é o Pai eterno. E é tão poderoso quando a gente entende essa dimensão da eternidade. Por quê? Porque as coisas de Deus são eternas e imutáveis. As circunstâncias mudam o tempo todo, sentimentos mudam o tempo todo, mas as coisas que Deus fez para nós em Cristo Jesus são eternas, são imutáveis. Ou seja, nada vai mudar o que Deus em Cristo fez para você, para nós. Amém? Não é bom saber disso? Ele é o Pai eterno. Pai eterno. Ele tem essa dimensão da eternidade. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser eternamente. Aleluia. Ele é aquele que reina eternamente.
Ele é aquele que tem poder eternamente. Ele é aquele que está exaltado sobre todas as coisas eternamente. Que tem um nome sobre todo nome eternamente. Que nos ama eternamente. Amém? Nós estamos ligados a coisas eternas e não apenas a coisas temporais, passageiras, superficiais. As coisas de Deus conosco são eternas. Isso transfere segurança para o nosso coração. A vida, as circunstâncias deste mundo e tantas coisas são tão frágeis, são tão superficiais, são tão temporais, passageiras, mas as coisas do Senhor são eternas. Amém? Glória a Deus. E Ele é o nosso príncipe da paz. Ele é a nossa própria paz, aquela paz que está conosco o tempo todo, que está acima de todas as coisas, que excede todo o entendimento. Então Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Por isso nós temos todos os motivos para celebrar Jesus, porque Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Quero lembrar também que Jesus não é uma criança, como alguns, pensam, que bonitinho, que nenezinho, que lindinho. Obviamente, um dia ele nasceu fisicamente porque precisava nascer. Jesus precisava se identificar conosco para que pudesse nos resgatar, nos trazer de volta para Deus. Então ele nasceu, mas essa criança cresceu, ele desenvolveu o seu ministério. E como nós nos relacionamos com Jesus Cristo hoje? Nós relacionamos com aquele que é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor. Sabe como nós devemos olhar para Jesus? Como Apocalipse capítulo 1, verso 13, naquela visão que João teve lá na ilha de Patmos, ele viu o Senhor. Então Apocalipse diz assim: entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, a um cinturão de ouro ao redor do peito, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, indicando sabedoria, seus pés como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus que nós adoramos. Amém? Vamos dar um aplauso a Jesus. Aleluia! Esse é Jesus, é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele reina sobre todas as coisas. Uma vez conversando com alguém, a pessoa dizia assim para mim: puxa, olha, eu sinto tanta... E ela não conseguia descrever o sentimento que ela tinha por Jesus, mas na verdade, depois a pessoa revelou que era um sentimento de dó. E eu fiquei quase rindo, eu falei: você tem dó de Jesus? Ela é porque, sabe, ele era uma pessoa tão boa, e ele só fazia o bem, e aqueles homens maus prenderam Jesus, coitadinho, mataram ele. E ela falou: então eu sinto tanta dó de Jesus. Eu falei: você não conhece Jesus, você precisa conhecer. Jesus disse: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Foi plano de Jesus ir para a cruz, tudo era plano dele, tudo era plano de Deus, e ele veio para cumprir esse plano. Certa vez Jesus disse: minha alma está angustiada, mas o que eu farei? Eu vou orar para Deus me livrar, se justamente para esse momento eu vim. Ele veio para se entregar na cruz e assim
Ele fez. Ele fez. E por isso Ele se tornou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque a cruz não pôde reter. Aquele que não tinha pecado, diz a Bíblia, Deus o fez pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Mas nós não olhamos para Jesus como alguém bonitinho, coitadinho. Nós olhamos para Ele como Rei, como Senhor, como quem é autoridade, como aquele que reina sobre todas as coisas. Ele está vivo. E na verdade, o aniversário é de Jesus e Ele é quem nos dá o presente, né? O que poderíamos dar para o Criador de todas as coisas? O que poderíamos fazer para o Senhor de todas as coisas? O que poderíamos entregar para aquele que vive e reina para todo sempre? Daquele que era, que é e que há de ser eternamente? Na verdade, Ele é quem nos dá o presente. E eu fiquei pensando no presente de Deus para nós. O presente de Jesus foi a sua própria vida. Ele diz assim em João capítulo 10, verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 15, ele diz: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Verso 17, ele diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. O verso 18, ele diz: ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la, e este mandamento recebi de meu Pai. Então o maior presente que Jesus nos deu foi a sua própria vida. Então veja, o aniversariante está dizendo aqui: eu dou a minha vida para você. Aleluia. Ele se entregou voluntariamente por nós. Por isso que nós agora voluntariamente nos rendemos diante da sua presença. O presente de Deus, o Pai, foi ter dado Jesus. Deus, o Pai, deu Jesus. A Bíblia fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O presente de Deus, o Pai, foi dar Jesus. O presente de Jesus para nós foi dar a sua própria vida. E tem o presente do Espírito Santo. Sabe qual é o presente de Deus, Espírito Santo, para nós? Em primeiro lugar, nos convencer, a nós e a todas as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a primeira obra que o Espírito de Deus faz em nossa vida. João 16, verso 8, diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O presente do Espírito Santo é nos encher da presença dEle para nos tornar testemunhas de Cristo em todos os lugares. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. O presente do Espírito Santo é nos revelar todas as coisas que Deus, através de Cristo, já fez para nós. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 diz assim: ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém, amados? Quem recebeu esses presentes, recebe tudo. Quem não entendeu esses presentes, ainda não tem nada. Por isso nós louvamos a Deus, porque por conta da sua graça e misericórdia, o Senhor Jesus se revelou a nós. Amém? Vamos ficar em pé e vamos agradecer por esse presente de Deus para a nossa vida. Eu queria te convidar a refletir sobre isso, sobre o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Ele não olhou para a nossa condição de pecado, mas Ele nos amou, Ele se entregou, Ele nos deu todas as coisas. Tudo está preparado em Cristo Jesus.
E sabe quanto é importante nós sermos gratos por nossa salvação? Quando Davi viveu um dos piores momentos da sua vida, e na sua oração de arrependimento, de quebrantamento, ele falava com Deus. Sabe uma das coisas que ele pediu? Ele pediu a Deus: Deus, me restitui a alegria da salvação. E eu sinto que essa é uma das coisas que nós não podemos perder nunca. A alegria da salvação. A gratidão pela salvação. Ele não precisava fazê-lo, mas Ele nos salvou. Ele nos amou. Deus nos deu Jesus. Jesus deu a sua vida. E o Espírito de Deus nos revela Jesus hoje, o tempo todo. Nós temos todas as coisas. A Bíblia fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como também não nos daria juntamente com ele todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Então, como é importante nós sermos gratos a Jesus. Como é importante nós sermos gratos pelo seu nascimento. Como é importante nós sermos gratos por sua vida. Como é importante nós sermos gratos por sua ressurreição. Como é importante nós sermos gratos porque Ele se revelou a nós. Como é importante sermos gratos porque todas as promessas de Deus Ele vai cumprir. Ele cumpre todas elas. Tem o sim e o amém. Como é importante nós termos esta convicção de que aquele que morreu, ressuscitou, voltará. Amém. Como é importante nós celebrarmos o Senhor. Amém? Então, te convido a orar nesse momento, agradecendo a Jesus, né? Agradecendo ao Senhor. E eu te convido a colocar a sua vida na presença dEle. Talvez a única coisa que nós podemos colocar diante do Senhor é a nossa própria vida, né? O que daremos ao Senhor? Como Davi entendeu, disse: Deus, do que é teu nós te damos. Mas Jesus é aquele que nos reconcilia com Deus. E nós podemos viver nessa convicção, nessa segurança de que nós estamos reconciliados com Deus eternamente. Nada muda essa situação. Nem a vida, nem a morte, nem dificuldades, nem espada, nem coisas do presente, nem coisas futuras, nem anjos, nem absolutamente nada, nem coisas visíveis ou invisíveis, nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então. Ore agradecendo ao Senhor, colocando a sua vida na presença do Senhor, em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, porque o Senhor, por amor, veio. O Senhor decidiu deixar a sua glória. E o Senhor nasceu no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor foi Emanuel, Deus conosco. Como pode ser isso? O próprio Deus habitando conosco aqui na terra. O Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, se humilhou e nasceu humildemente numa manjedoura. E o Senhor, no seu ministério terreno, o tempo todo, nos serviu. Como o Senhor mesmo dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O Senhor o tempo todo sinalizou que veio para se doar, que veio para se entregar, que veio para morrer em nosso lugar. Senhor, bendito seja o teu nome. Como nós somos gratos, porque o Senhor cumpriu todas as coisas. Toda a justiça de Deus foi cumprida em ti, ó Jesus. Por isso o Senhor abriu a porta
para nos reconciliar com Deus, porque está escrito: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Todas as coisas, nós que estávamos em trevas, nós que não tínhamos esperança, nós que estávamos longe, nós que estávamos perdidos, nós que estávamos completamente degradados, desgarrados, perdidos em nossos pecados, em nossas iniquidades, e não tínhamos a mínima condição de mudar esta situação, de mudar a nossa natureza. Nós que estávamos em trevas, vimos a tua grande luz. O Senhor um dia se manifestou naquelas cidades profetizadas por Isaías, e como nós somos gratos por isso. Mas nós somos principalmente gratos porque o Senhor se revelou aos nossos corações. Neste tempo, nesta geração, o Senhor abriu os nossos olhos e se revelou a nós como Cristo, o Senhor. O Senhor se revelou como aquele que morreu, como aquele que pagou o preço dos nossos pecados, como aquele que ressuscitou, como aquele que está vivo, como aquele que reina eternamente, como aquele que pagou o preço da dívida que nos separava de Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome. Senhor, nesta noite, especialmente nestes dias em que muitos no mundo comemoram o teu nascimento, nós queremos mais uma vez olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor. Porque olhando para o Senhor, nós somos transformados. Olhando para o Senhor, nós enxergamos a nós mesmos. Olhando para o Senhor, nós nos esquecemos das coisas que para trás ficam. Olhando para o Senhor, nós nos afastamos da corrupção que existe neste mundo. Olhando para o Senhor, nós vemos a beleza da santidade. Olhando para o Senhor, nós encontramos todas as coisas que em Ti já estão preparadas por Deus o Pai. E nós queremos olhar e seguir na Tua direção. Nós queremos olhar e seguir na Tua direção, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, muito obrigado pelo presente da salvação. Muito obrigado pelo perdão. Muito obrigado pela justiça. Muito obrigado pela santificação. Muito obrigado por toda a transformação. Muito obrigado por nos incluir, Senhor. E eu oro, Senhor, para que, se porventura tem alguém aqui no nosso meio para a qual o Senhor ainda não nasceu no coração, seja essa uma noite propícia, seja esse um momento apropriado, seja este o dia da salvação, que os olhos possam se abrir pelo Teu Espírito Santo, para olharmos para o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós queremos fitar os olhos no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, e nós queremos nos afastar do pecado que tão de perto nos rodeia, para olhar e correr, Senhor Jesus, na Tua direção, em Tua direção. Bendito seja o Teu santo nome. Por isso Te louvamos, Senhor Jesus. Por isso Te adoramos. A nossa vida, a nossa história, Senhor, a nossa vida é eterna, e todas as coisas só encontram sentido em Ti. Só em Ti, Senhor Jesus. Por isso nós Te pedimos, Senhor, recebe o nosso coração, recebe a nossa vida na Tua presença, recebe a nossa adoração. Tu és digno de toda a nossa adoração. Tu és digno da nossa vida. Tu és digno do nosso louvor. Tu és digno de todas as coisas que nós fazemos. Nós queremos viver
para a glória do Teu nome. Nós queremos viver para Te agradar, nós queremos viver para Te adorar, nós queremos viver olhando para o Senhor, nós queremos viver andando nos Teus passos, nós queremos viver percorrendo a carreira que o Senhor já preparou para nós, nós queremos viver as obras que o Senhor já preparou para que andemos nelas. Nós queremos viver Te conhecendo, nós queremos viver em comunhão contigo, nós queremos viver em Tua presença, Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com alegria.